Afinal, o que é melhor? Assessor de investimentos ou consultor de investimentos? Essa é a discussão do mercado hoje, não é mesmo? Quem é consultor defende a consultoria naturalmente e fala mal do assessor de investimentos. Já quem é assessor de investimentos fala mal dos consultores e se defendem, não é? Cada um que se defende, defende a sua própria posição. Como eu estou aqui no mercado de forma independente, eu vou te mostrar os prós e contras das duas profissões. E você vai entender para onde o mercado caminha. Sim, o mercado ele tem uma tendência. E eu vou te antever essa tendência para que você, de fato, ao escolher uma ou outra profissão, escolha a melhor, que de fato ela tende a se perpetuar e a crescer e se tornar cada vez mais relevante nos próximos anos. Esse é o nosso assunto da WeClass semanal de hoje. Muito bem, estamos aqui para dizer a você a verdade verdadeira de qual das profissões é melhor. Quando a gente vai olhar para a figura do assessor de investimentos, o que é exigido dessa profissão? Esse profissional precisa ter uma certificação chamada Ancor, ele deve estar vinculado a uma corretora, e aí existem várias corretoras no mercado, e ele deve potencialmente ajudar os seus clientes a tomar melhores decisões de investimentos. É claro que nos dias de hoje, esse profissional, para que ele seja competitivo, atraente, bem remunerado, ele precisa ir além dos investimentos. Mas a figura do consultor consiste em ser independente, então esse profissional possivelmente ele tem um CEA, ele não tem necessidade de ter uma Ancor. A necessidade dele regulatória é que ele tenha uma certificação pela Anbima, que pode ser CPA 20, CEA, e para aqueles melhores, aqueles que são mais preocupados com o cliente, tem outras certificações ainda mais profundas, como o CFP da vida, por exemplo. Essas pessoas não estão vinculadas a uma corretora, porque o papel delas é ser o olhar do cliente na indústria e escolher diferentes plataformas para compor uma recomendação do cliente. Falando em recomendação, no passado, o assessor de investimentos ele não podia recomendar produtos, ele só poderia sugerir. Na prática é a mesma coisa, tá? Diga-se de passagem. Afinal de contas, o cliente está sentado na sua frente e vai te perguntar: o que você faria no meu lugar? Esse profissional fala: bom, eu não posso porque eu só posso sugerir. Não, né, gente? Ele vai recomendar naturalmente. Só que agora, oficialmente, é permitido. Então, a CVM entendeu que faz sentido, uma vez que o assessor de investimentos ele foi evoluindo na linha do tempo e ele foi melhorando a sua posição no mercado, as pessoas foram buscando mais essa profissão e, de fato, a profissão assessor de investimentos ela é determinante para que o cliente consiga olhar o mercado e tomar melhores decisões. Então, naturalmente, esse profissional precisa recomendar, desde que seja a sua plataforma em que ele é ligado. Já o consultor de investimentos, ele não é ligado a nenhuma plataforma. Sim, a verdade é que o cliente contrata ele para que, a partir dele, ele possa olhar e recomendar. Ah, você vai abrir uma conta no Itaú, você vai abrir uma conta na Caixa Econômica, você vai abrir uma conta na XP, você vai abrir uma conta no BTG, e aí ele começa a abrir um monte de conta, e aí isso aqui acontece no final do dia, dá uma confusão danada. Já o assessor de investimentos, ele vai se plugar a uma corretora, né? Apesar de hoje a indústria já permitir multiplataformas, não é muito comum, né? Até mesmo porque essas grandes plataformas andaram na frente. O que elas fizeram? Contrato de exclusividade. Então, esse contrato de exclusividade inibiu a possibilidade desse agente autônomo, desse escritório, se vincular a outras plataformas para distribuir outras plataformas para o cliente. Há de convir que quando acontece isso, há uma confusão danada. Por quê? Porque imagina só, se você cuidar de uma única plataforma com um único extrato, diferentes ativos, já dá um trabalho, imagina você ter que fazer isso para cada plataforma. O próprio cliente não gosta disso, porque o que esse cliente busca hoje em dia? Facilidade. Ele busca você para que você olhe o mercado, veja o que há de melhor na indústria e traga para ele as melhores soluções de acordo com as suas necessidades. Então, para ele, pouco importa se é banco A, banco B, plataforma Z, plataforma X, porque o que vale é o que você representa para ele. Por isso até que eu trago para os meus alunos e para os meus seguidores que ele deve ser a bandeira do cliente, não fortalecer a bandeira do vizinho, mas ele ser a própria bandeira. Mas voltando aqui sobre a diferença entre assessor e consultor. O assessor de investimentos,
ele potencialmente trabalha com uma única remuneração, que é a comissão. E aqui entra o prato cheio do consultor falar mal do assessor. Por quê? A maioria das plataformas trabalham apenas com uma única remuneração, que é a remuneração por rebate, por comissionamento. Significa dizer que esse cliente não sabe necessariamente o que ele paga ao assessor. Para muitos clientes, o assessor ele faz um trabalho de graça, porque essa comissão está embutida no produto. Então está embutida na taxa de administração, está embutida no spread e muitas vezes o cliente nem tem conhecimento. Só que essa farra vai acabar. Por quê? Porque a CVM exigiu transparência na remuneração do assessor. Isso foi até adiado para o final do ano. Então significa dizer que lá na frente o assessor vai ter que explicar para esse cliente o que ele está pagando. Já o consultor, ele não faz por comissionamento o trabalho dele, ele faz por taxa anual, que é o chamado fee base. Esse fee base é uma taxa semelhante à administração que esse cliente paga sobre o patrimônio gerido, ou seja, o PL do cliente, o patrimônio líquido que está sob gestão, melhor dizendo, desse consultor, será paga uma taxa sobre isso. E o consultor, ele não tem uma exigência de ter que cobrar só X. Ele pode cobrar quanto ele quiser. Pode cobrar 1%, 2%, 3%, quanto ele quiser. Enquanto o cliente está pagando, que mal tem nisso. Já o assessor, existe hoje uma plataforma que já disponibiliza as duas formas de remuneração. A tendência é que nos próximos meses outras plataformas também liberem os dois tipos de remuneração, mas há uma plataforma que já libera tanto o comissionamento quanto a taxa fixa. Só que ela exige que na taxa fixa tenha ali um valor de 0,4% a 1%, não mais do que isso. Então, quando a gente olha em termos de autonomia, o consultor ele tem mais autonomia do que o assessor. O assessor, enquanto ele tem que distribuir produtos daquela plataforma e se restringir ao modelo de remuneração e o modelo de pagamento, de cobrança que esse cliente deve trazer, o consultor ele tem mais liberdade para combinar, inclusive, a forma de pagamento. Alguns consultores não cobram taxa anual, cobram mensalidade. Só que qual é o risco disso? O risco é que a recomendação passa a ser única e exclusivamente dele. Então, se lá na frente der um problema que esse consultor recomendou, trouxe para aquele cliente uma recomendação de comprar X ações de uma determinada empresa e aquilo dá ruim, esse cliente vai cobrar de quem? Vai cobrar da corretora? Vai cobrar do banco? Não, vai cobrar dele o erro. E aí existe um baita risco aqui que no assessor não tem esse risco, ou ele é mitigado. Por quê? O cliente não é do assessor, o cliente é da corretora. Diferente do consultor, que o cliente é dele. O cliente contrata o consultor, não contrata a corretora, o banco. O consultor, ele usa essas plataformas para trazer inteligência para o cliente, mas ele que está sendo contratado. Já o assessor, ele não tem o cliente. Isso também é um baita problema, porque existem muitas discussões em torno disso. No final do dia, essa que é a verdade. O cliente é da corretora, não é do assessor. Mas também isso é um assunto para um outro vídeo. Voltando a falar dessa diferença, o que você precisa entender hoje? Para onde esse mercado está caminhando? Por quê? Apesar de consultores brigarem com os assessores brigam com os consultores, cada um sugere conflito de interesse de um lado ou do outro, o fato é que ambos os lados podem ser conflitantes, sim. Porque quando a gente está falando de um profissional que é mau caráter, ele vai arrumar um jeito de conflitar com o cliente. Não tem jeito. Então, seja você assessor, seja você consultor, se você é íntegro, se você é pró-cliente, se você realmente está interessado nas necessidades essenciais desse cliente, se você é genuíno, não importa se você é assessor, se você é consultor, o que importa é que o seu cliente está no centro e que você não vai utilizar do cliente para se dar bem, mas que você vai oferecer o melhor para o seu cliente. Porque em ambos os lados, sim, existem brechas de conflito. Dentro da consultoria, o consultor, ele muitas vezes não tem acesso ao produto onde ele vai utilizar ali das diferentes plataformas, porque nem foi repassado para a ponta, porque houve um filtro antes entre o dono do produto
e a distribuidora. Então o consultor nem tem acesso. Então o conflito já existiu antes, muitas vezes. E também existem algumas discussões de entrelinhas de que o cliente precisa pagar, além da taxa de administração fixa, outros valores na linha do tempo. Mas aí também é um assunto para uma outra conversa. Já o assessor, onde está o risco dele de conflito? Dele só recomendar produto que paga melhor para ele. E aí, novamente, a forma que a gente tem de acabar com esses conflitos ou essas brechas de que um ataca o outro é você trazer para o cliente na mesa a melhor opção para ele. Então explique para o cliente, como que funciona a taxa fixa, como que funciona a taxa por meio de comissionamento. Qual é a melhor opção para você? Porque sim, existirão clientes que têm carteiras passivas que não fazem sentido pagar a taxa de administração. Ao mesmo tempo que existirão clientes que têm uma carteira extremamente ativa que faz sentido pagar uma taxa de administração. Então, depende do cliente, depende da estratégia. Não existe melhor ou pior modelo, existe o que é melhor para o seu cliente. Então, quando eu trago para você a diferença dos dois, agora você quer saber qual é o melhor dos dois, não é mesmo? Quando a gente olha para os Estados Unidos, que é o nosso benchmark, o que aconteceu lá fora? Lá fora, os financial advisors já possuem hoje uma forma de atuar com o cliente muito mais livre. Ele pode escolher diferentes plataformas, ele pode atender esse cliente em todos os níveis, não apenas falando de investimentos. Então, isso deverá acontecer aqui também no Brasil. Quando a gente olha para a consultoria, a gente vê o quê? Um caminho contrário. Muitas consultorias deixando de ser consultorias para serem assessores de investimentos. Se hoje o mercado de assessor é tão pequeno, 24 mil, imagina a quantidade de consultores, é menor ainda, é 20 vezes menos praticamente, 15 vezes menos. A quantidade de consultores é infinitamente menor do que a quantidade de assessores, que já é pequena, comparado aos bancos, por exemplo. Se a gente pensar em gerentes de relacionamento alta renda, são mais de 100 mil. O fato é que nenhuma dessas profissões é suficiente para atender a quantidade de investidores. Só que para onde caminha, qual é a tendência de um profissional que vai atender o seu cliente? É a assessoria de investimentos. Por quê? Esse assessor de investimentos já entendeu que ele não pode só falar de investimentos, que ele tem que falar de outras necessidades desses clientes. E aí caminha para se tornar um financial advisor, assim como já aconteceu lá nos Estados Unidos. E o que deverá acontecer, essas duas profissões se fundirem. Não faz sentido ter consultor e assessor, faz sentido ter um único profissional pró-cliente, pró-necessidade, pró-resultado. Para que esse cliente enxergue esse profissional como um conselheiro, como um elo conector, como um facilitador, como um educador. Isso tudo é uma única profissão chamada Top Advisor. Claro, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu hoje sou a única player que traz uma formação dedicada para profissionais que atuam dentro do mercado financeiro, para que eles não sejam apenas assessores de investimentos, ou apenas consultores de investimentos, ou apenas gerentes de bancos, mas que eles se tornem Top Advisors. Eu vou deixar aqui embaixo o link para que você conheça todos os detalhes do que é ser um Top Advisor. Mas voltando ao assunto, para onde caminha essa profissão? Uma profissão independente, uma profissão autônoma, uma profissão em que há liberdade para que o cliente seja o centro na tomada de decisões. E aí, se vai ser consultor, assessor, bancário, não importa. O que importa é que o seu cliente está no meio e ele merece o melhor de você. Certo? Se esse vídeo fez sentido para você, se agora você entendeu o melhor dos mundos, os prós e contras e aonde você deve concentrar sua energia, comenta aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que eles entendam a posição de cada profissão e principalmente se inscreva no canal para você receber outros vídeos como esse. Até mais!